Conferência BRICS no século XXI conta com o patrocínio do BNDES, da Prefeitura do Rio, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Odebrecht e da Sinergia. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à segunda mesa que recebemos, a BRICS, falando sobre um tema mega tendência no campo da energia. Temos aqui dois expositores, o professor Antônio Carlos Solito e o professor Luiz Fidel. Eu pretendo fazer isso de forma que nós tenhamos uma exposição inicial de 20 minutos, as dois, depois seguimos uma réplica possível de 5 minutos para cada um dos dois, e vamos depois fazer uma fase de debate que eu espero que não faça de 10 minutos. Tá certo? Então vamos começar passando a palavra ao professor Solito. Faça a sua exposição. Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos Solito, eu sou do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial da Energia, é uma ONG internacional que tem a sua sede em Londres. O Comitê Brasileiro, no ano passado, completou 85 anos de existência. Então, tem bastante tempo. Nós temos no Comitê Brasileiro nós temos a publicação mais antiga do setor energético brasileiro. Data de 1965, era uma publicação semestral que depois passou a ser anual. Nós somos de antes do Balanço Energético Nacional. E nós temos um apoio muito grande de empresas estatais e também privadas. Por isso nós estamos aí com atividade há 85 anos. E nós temos aqui na mesa o professor Fidel, que quando da sua passagem pela presidência da Eletrobras, nos apoiou bastante. Ele era o representante do setor elétrico no Conselho Diretor do Comitê Brasileiro. Então, eu aproveito a oportunidade, inclusive, para agradecer a ajuda que o Dr. Fidel nos deu na sua passagem pela presidência da Eletrobras. E eu estou aqui substituindo o Dr. Sérgio Malta, da Sinergia, que é o Sindicato da Indústria da Eletricidade do Rio de Janeiro, porque na última hora ele foi convocado para ir a Astana, no Cazaquistão. Pois lá hoje está reunido um grande player de pessoas importantes do setor energético mundial. Inclusive, temos alguns brasileiros lá participando. Por quê? Porque nós estamos em campanha para o Brasil sediar o Congresso Mundial da Energia em 2019. Isso é um congresso trianual. O último foi no ano passado na Coreia do Sul, em Daegu. O próximo será em Istambul, na Turquia. E para 2019, o Brasil está concorrendo a 2 países para sediar. É um evento muito grande e da maior importância para o setor energético. Então, hoje está lá o doutor Sérgio Malta e outras autoridades fazendo campanha para nós podermos vencer a eleição para sediarmos esse Congresso Mundial de 2019. Então, o doutor Sérgio Malta, o palestrante, pediu para que eu viesse substituir. E nós vimos o seguinte: demos uma pesquisada lá e achamos um artigo que é uma visão da Agência Internacional de Energia. Como o senhor sabe, ela tem a sede em Londres. Então, nós pegamos algumas coisas que esse povo foi auxiliado por grandes técnicos brasileiros,
para a elaboração do Auto de 2012. Então, passamos a narrar. As escolhas e realizações das políticas energéticas do Brasil foram bem-sucedidas no enfrentamento aos desafios energéticos mundiais mais urgentes. O esforço político bem orquestrado teve como resultado o fato de que o acesso à energia elétrica é comum a quase todo o país. Cerca de 45% da demanda primária de energia é atendida por fontes renováveis de energia, fazendo com que o setor energético do Brasil seja dos menos intensivos em carbono em todo o mundo. A demanda por energia primária quase que dobrou desde 1990, na esteira de forte crescimento econômico e o surgimento de uma nova classe média. O aumento do consumo de eletricidade e da demanda por combustível para os transportes liderou a caminho, que era o caso do óleo. Grandes usinas hidroelétricas respondem por 80% da geração de eletricidade, dando ao sistema elétrico uma grande flexibilidade operacional. A expansão contínua da energia hidrelétrica vem sendo continuamente restringida pelas distâncias remotas e por uma preocupação ambiental, com grande parte dos recursos existentes. Embora quase 20 gigawatts de capacidade hidrelétrica esteja em construção na região amazônica. Todas essas informações. A importância de outras fontes de energia está aumentando, especialmente o gás natural, a energia eólica e a bioenergia. O sistema de leilões cria um mecanismo que atrai investimentos para a geração e capacitação de transmissão para a diversificação da matriz energética. Atualmente, os biocombustíveis, principalmente o etanol, proveniente da cana-de-açúcar, atendem a aproximadamente 15% da demanda do setor dos transportes. E os veículos flex respondem por 90% das vendas de veículos para passageiros. Uma combinação de safras fracas, aumento dos preços de níveis de investimento, desde 2010, uma situação de pouca competitividade versus a gasolina. Atrasou o setor do etanol, embora as atuais condições do mercado sejam mais promissoras. A produção do biodiesel está aumentando, assim como o uso da bioenergia na geração de energia na indústria. Grandes descobertas offshore vêm confirmando a posição do Brasil como um dos mais importantes fornecedores de petróleo e de gás. As descobertas na área do pré-sal também proporcionam uma mudança na regulamentação upstream, garantindo para a Petrobras, a Companhia Nacional de Petróleo, um papel importante em áreas consideradas estratégicas. Após um hiato de 5 anos, a retomada das licitações em 2013 abriu novas perspectivas para a exploração do potencial brasileiro no offshore e no onshore. A produção em águas profundas nos campos de pré-sal da Bacia de Santos já se iniciou, mas com força suficiente para compensar o declínio, da produção de campos nos campos mais maduros. A produção de petróleo brasileira é um pouco superior a 2 milhões de barris dia, quase nivelado ao de 2010. E o crescimento do pré-sal é essencial para se chegar à autossuficiência em petróleo e abrir caminho para que o Brasil se torne um importante exportador de petróleo. O setor energético brasileiro estará em fase de grande expansão até 2035. Existe fartura de recursos energéticos e também de grandes desafios para o desenvolvimento eficiente. O crescimento do país, como importante exportador de petróleo, e as crescentes restrições na expansão da energia hidrelétrica doméstica, e o contínuo grande aumento da demanda de energia elétrica
cria um novo contexto para as novas políticas. O Brasil desempenha um papel importante para satisfazer as necessidades mundiais de petróleo e, em 2035, deverá ser responsável por 1/3 do fornecimento global. Esse aumento depende muito do desenvolvimento em águas profundas, que são de grande complexidade e exigem muitos investimentos. Se o Brasil quiser consolidar sua posição como líder mundial, só assim, o Brasil será um dos 10 maiores produtores de petróleo em 2015 e o 6º maior produtor em 2035. O Brasil é parceiro importante em qualquer cenário referente ao comércio regional de energia e a sua integração. Embora as projeções não sugiram a existência de grandes excedentes commodities, tanto o gás natural quanto a eletricidade oferecem perspectivas promissoras para o comércio além fronteiras de energia. O Brasil já desempenha papel importante no contexto global e suas exportações brutas chegarão a 40% do comércio mundial de petróleo em 2035. Este aumento depende de políticas favoráveis ao comércio dos biocombustíveis dos Estados Unidos e da Europa, que são os 2 mercados para as exportações brasileiras. Um fator fundamental para a realização das previsões brasileiras no campo da energia será a manutenção dos elevados níveis de investimento que deverá ser de 90 bilhões de dólares anuais até 2035. Aproximadamente 2/3 dessa quantia será necessária para o setor petróleo e mais de 1/4 se destinará ao aumento da geração de energia e à rede de transmissão. Grande parte dessa responsabilidade caberá à Petrobras, a maior operadora mundial em águas profundas, enfatizando sua capacidade de efetivamente distribuir recursos para esse enorme e variado programa de investimento. O setor energético brasileiro continua sendo um dos menos intensivos em carbono de todo o mundo, embora o nível absoluto de emissões de CO2 relacionado à energia deverá aumentar em mais de 2/3 até 2035, elevando a importância dessa política. O sistema energético brasileiro depende muito mais das condições climáticas devido ao grande percentual de fontes renováveis de energia, o que pode aumentar sua vulnerabilidade devido aos impactos causados pelas mudanças do clima, embora a natureza desses impactos continue incerta. Oportunidades existem para se obter ganhos de energias adicionais significativos, suficiente para reduzir o consumo final em 11% até 2035, comparados com os cenários de novas políticas. Isso ajuda a aliviar a pressão sobre o setor de energia, uma redução de cerca de 100 terawatt-horas do consumo de energia até 2035, equivalente à produção de 2012 da usina de Itaipu. Aumenta os lucros com as exportações e ameniza o aumento das emissões. O Brasil, país em foco do último 2013, pretende se tornar um importante exportador de petróleo e também um líder mundial na produção de energia. Com base em uma série de descobertas recentes na área do offshore, a produção de petróleo no Brasil triplicará, alcançando a cifra de 6 milhões de barris dia em 2035 e respondendo por 1/3 do crescimento bruto na produção mundial de petróleo, transformando o país no 6º maior produtor mundial de petróleo. A produção de gás natural quintuplicará em 2030, atenderá às necessidades domésticas,
mesmo que estas aumentem de forma significativa. O aumento da produção do petróleo e do gás depende principalmente dos desenvolvimentos em águas profundas, que são de grande complexidade e exigem muitos investimentos, especialmente na área do upstream, superiores aos realizados no Oriente Médio ou na Rússia. A maior parte dessa carga caberá à Petrobras, cujas responsabilidades legais no desenvolvimento de campos estratégicos colocam grande peso na sua capacidade de distribuir de forma eficiente recursos nesse enorme e variado programa de investimento. O compromisso de utilizar bens e serviços no Brasil adiciona tensão em uma cadeia de fornecimento bastante estendida. As abundantes fontes de energia brasileiras e diversificadas podem suportar um aumento de 80% no uso da energia, incluindo o acesso universal à eletricidade. O aumento do consumo se deve às necessidades de uma classe média em expansão, resultando em um aumento da demanda de combustível para os transportes e na duplicação do consumo de eletricidade. Para satisfazer essa demanda, seriam necessários investimentos substanciais em todo o sistema energético, ou seja, uma média de 90 bilhões de dólares anuais. O sistema de leilões, para aumentar a capacidade de geração e da transmissão, terá importância vital para atingir o capital para o setor energético e para reduzir a pressão dos preços para o usuário final. O desenvolvimento do mercado de gás eficiente para atrair novos participantes pode ajudar a estimular investimento e melhorar a competitividade industrial do Brasil. Uma política mais forte, focalizada na eficiência energética, aliviaria possíveis tensões que recaem sobre um crescente sistema energético. Entre os combustíveis que estão aumentando seu percentual na matriz energética, a energia eólica terrestre, que já demonstrando ser competitiva, o gás natural e a eletricidade gerada pela bioenergia lideram esse processo. No setor dos transportes, o Brasil já é o segundo produtor de biocombustível e sua produção, principalmente o etanol da cana-de-açúcar, mais do que triplicou. Áreas de cultivo são suficientes para acomodar este aumento sem afetar áreas sensíveis. Por volta de 2035, os combustíveis brasileiros atenderão 1/3 da demanda doméstica para o transporte rodoviário e as suas exportações corresponderão a 40% do comércio mundial de biocombustível. A fonte mesmo foi o World Energy Outlook 2012. Então, é isso que eles apresentam sobre o Brasil. Obrigado, professor Pedro. Passo então a palavra ao doutor Miguel, professor Miguel. Cadê aquela geringonça de culturais? Este quadro mostra a diversidade entre os países do BRICS. Não vou percorrê-lo todo, mas apenas o significado dessas colunas é população, economia, indústria, agricultura, tecnologia, meio ambiente, problemas sociais, emprego, educação, ciência. Fixando no caso do Brasil, que vai ser objeto dessa exposição, verifica que o Brasil
tem mau desempenho hoje na economia, no momento, na indústria, aliás, uma coisa está contida na outra, tem bom desempenho na agricultura, tem mau desempenho na questão tecnológica, com exceções, como a indústria aeronáutica, do petróleo, tem bom desempenho no meio ambiente, inclusive nas emissões de gases do efeito estufa. O Brasil tem uma contribuição relativamente pequena. Tem problemas sociais, apesar da derivada positiva desse item, né? Mas, de qualquer modo, ainda há uma imensa desigualdade no Brasil. Tem bom desempenho no nível de emprego, um pouco em contradição com a questão da economia, mas... E educação, dependendo como se olhe, ela tem um mau desempenho no Brasil, uma educação básica. E um desempenho médio de ciência crescente, menor, entretanto, por comparação com a China, da Índia e da Rússia. Mais ou menos parecido com a África do Sul, melhor que a África do Sul. Bem, isso é uma diferenciação entre esses países. Entrando na questão de energia, houve uma mudança no mundo sobre a maneira do Estado tratar a questão de energia, oscilando de políticas energéticas nacionais para o período de desregulamentação, que aqui coincidiu aproximadamente com a década de 90, início até os anos 2000, e depois a volta da política energética ligada à crise, ligada à questão ambiental. Houve choques de petróleo no mundo em 73 e 79, que empurraram o Estado para a política energética, e no Brasil não foi exceção. E houve a década do neoliberalismo exacerbado nos anos 80, houve queda do preço do petróleo e ênfase no livre mercado. Nos anos 90, houve a desregulamentação no Brasil do setor elétrico, com a mudança da lei do petróleo, seguindo uma tendência mundial. E nos dias atuais, houve um retorno à política energética no mundo. Em parte com a crise, em parte com o problema do aquecimento global. Poderíamos observar essas características hoje, uma enorme oscilação do preço do petróleo, prospecção do fim das reservas do petróleo convencional, crescimento do consumo, principalmente nos países em desenvolvimento, acima de tudo na China, problemas geopolíticos, no caso do Oriente Médio, hoje também no caso da própria Rússia, pressão ambiental, particularmente pelo efeito estufa, e a dupla face da crise econômica, redução dos investimentos em energias alternativas e aumento do papel do Estado na política energética. Quando se discute a questão do último item da imagem anterior, que é mudanças climáticas, poderíamos dizer que nos países em desenvolvimento, as classes de renda maior têm um padrão de consumo de energia e, portanto, de emissão de gases do efeito estufa, muito maior do que a grande parte da população pobre. É o caso do Brasil. A classe média alta tende a ter um padrão de consumo europeu. De maneira que há uma grande desigualdade no consumo de energia e na emissão de gases per capita, ou por família, dentro de cada país, seguindo a distribuição de renda, que no Brasil é muito ruim, ainda que tenha melhorado. Após Copenhague, a conferência de Copenhague de mudança climática, se discutiu muito sobre a realidade da mudança climática. Há incertezas, isso é típico da ciência, é um equívoco imaginar que a ciência é uma área de certeza.
A certeza é normalmente uma tautologia que não serve para nada. Onde há um conhecimento científico, existe possibilidades de mudanças e avanços, etc. Não é? E não a certeza absoluta. E o fato é que, mesmo que os céticos sejam certos, é prudente tomar medidas contra a mudança climática devido a efeitos catastróficos que podem acontecer no futuro. E, segundo alguns, pode já ter acontecido no presente. Essa é apenas uma das muitas curvas. Uma delas é nossa aqui da COP, esse grupo subiu aqui, não, está aqui. Esse número 8 é um trabalho nosso aqui da COP, entre as muitas curvas do aumento da temperatura global. Mostra-se aqui os diversos contribuições para o efeito estufa, ressaltando-se o da geração elétrica, principalmente por causa do uso do carvão no mundo e do transporte. E aqui nós temos as curvas de consumo percentual de energia. Marronzinha é biomassa, a negra é carvão, mostrando o percentual máximo que chegou aqui no século XX. E a verde é, por incrível que pareça, petróleo. O petróleo é verde porque essa fonte é o Instituto Francês do Petróleo, que vê o petróleo como uma energia verde, embora ela seja extremamente poluente. Ele ultrapassa o carvão já após a metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. E aqui embaixo vem gás natural, hidrelétricas e nuclear, mais ou menos empatadas. Isso dá uma ideia do panorama mundial de energia. Isso aí é a reserva de petróleo, mas o petróleo não convencional, como o petróleo chamado shale gas and oil dos Estados Unidos e Canadá, e mesmo o petróleo offshore brasileiro, mudam um pouco essas prospecções. Isso aí é a evolução, essas hipérboles são curvas de consumo constante de energia. E o que a gente olha, os países mais ricos estão nessa área de alto PIB per capita, aqui embaixo, de alta intensidade energética e de alto consumo per capita. O Brasil é essas coisinhas de verde que está pobrezinho. Abaixo, todo baixo, não é? Um país pobre. Infelizmente, ainda é pobre. Isso são as medidas que os relatórios do PCC têm apontado. A principal maneira de melhorar o problema do efeito estufa é a eficiência energética. Depois vem as energias renováveis, onde o Brasil se sai muito bem, não sai muito bem em eficiência energética, mas sai muito bem em renováveis e combustíveis. A nuclear, temos um consumo muito pequeno, o nuclear não emite gás de efeito estufa, tem o problema da rotatividade, e aqui é chamado captura e armazenamento do carbono. Para explicar o que é isso, essa figura aqui indica a ideia de pegar o CO2 e colocá-lo em camadas profundas, de maneira que ele não venha mais à atmosfera. Isso ainda não está resolvido, existe alguma demonstração, mas nenhuma aplicação econômica. Aqui mostra as vantagens comparativas do payback do retorno energético do solar, da biomassa, da eólica e da hidroelétrica, mostrando que o melhor payback é da hidroelétrica, embora haja uma polêmica mundial sobre a hidroelétrica, de certo modo despropositada, inclusive aqui no Brasil. Agora o Brasil, está aí o Brasil, temos grandes usinas hidrelétricas comparáveis a Trigórgia na Argentina, Belo Monte está sendo construída, já existe na área da Amazônia. Itaipu está localizado na fronteira com o Paraguai, é nacional. A nossa produção de etanol principal é no estado de São Paulo, também no Nordeste, principalmente
Paulo, no Paraná. A parte mais industrializada do país é o Sudeste, e o petróleo está aqui nessa região muito importante. 30 milhões de brasileiros melhoraram suas condições sociais nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o que é uma coisa importante, a melhoria da situação dessas pessoas. Mas há muita pobreza no Brasil ainda. E a mudança climática, se houver, agravará essa pobreza. Aqui, entretanto, mostra que, em comparação com vários países, o Brasil, inclusive no BRICS, o Brasil tem uma coisa interessante, ele está diminuindo a desigualdade medida pelo chamado coeficiente de Gini. Vocês vejam que os outros países todos dessa lista estão aumentando as desigualdades. O Brasil, apesar de grande desigualdade, maior que vários deles, ele diminuiu entre 80 e 2010. É uma vantagem, embora não seja consolo isso. Dizer que nós estamos diminuindo não basta, é preciso diminuir muito mais. A energia no Brasil aí tem algumas características: produção de petróleo no mar, com tecnologia avançada, chegou à autossuficiência em produção, embora nós vamos ver que isso está desbalanceado. A política de preços de combustível no Brasil está completamente equivocada, o que tem causado problemas no abastecimento do país. Descoberta em água profunda, o chamado pré-sal, já foi citado, e o Brasil é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar, embora os Estados Unidos seja o maior produtor de etanol do Brasil, mas é de milho, que não tem a mesma vantagem ambiental. Grandes hidrelétricas e grande geração hidrelétrica, embora estejamos com problemas nas hidrelétricas exatamente nessa época, agora, por uma gestão temerária da geração elétrica, não problemas da natureza propriamente apenas. Aqui mostra a expansão do setor elétrico brasileiro, apenas elétrico, mostrando que a maior expansão é da energia eólica, de longe. Está havendo um barateamento da energia eólica, uma grande expansão. Depois tem todas as outras, que é a energia elétrica, que tem a expansão mais modesta depois da nuclear. Nesse período é nula, embora tenha um reator da Angra 3 em construção, que fica lá pronto após 2015. Por isso não aparece ainda. Essa tabela já está superada também. Aqui está a nossa matriz energética, predominância do petróleo, não só no Brasil, no mundo, e vem depois a cana-de-açúcar, ultrapassou a hidroeletricidade. Depende da maneira de se contabilizar a hidroeletricidade. E uma coisa interessante também é a pequena participação do carvão. Isso aqui é o caminho para o mar, a COP participou muito disso, essa instituição aqui, trabalhando em pesquisas para a Petrobras, que foi para águas cada vez mais profundas e chegou a descobrir então o petróleo do pré-sal, que dá um salto nas reservas brasileiras enorme, de 14 bilhões de barris para 30 a 80 milhões de barris. Isso é possível ser. Não se tem certeza se chegará lá, mas é possível. Aí a área do pré-sal é relativamente vizinha aqui à nossa cidade do Rio de Janeiro, essa região petróleo no mar. Vantagem do Brasil também é um grande percentual de energia renovável que está aí assinalado. Aí 45% aproximadamente, maior do que o mundo, muito maior do que os países da OCDE, como mostra o gráfico amarelinho nessa figura. O tamanho do Brasil é comparável à Europa, aqui a Europa à direita, o Brasil à esquerda, e a rede elétrica brasileira deixa um buraco parcialmente já preenchido, já temos uma linha que vai de Tucuruí até Manaus, tem uma linha nova aqui, ainda parcialmente operada, com problemas técnicos, mas vejam a grito brasileira como é nova. Né?
deixando esse buraco aqui, que é a região da floresta amazônica, chamados sistemas isolados. Se você considera a percentagem de potencial hidroelétrico aproveitável que é utilizado, mostrando os vários países, o Brasil fica no modesto quinto lugar, após Noruega, Japão, Canadá e Estados Unidos. Mas quando a gente vê o percentual de geração que vem da hidroelétrica, o Brasil fica em segundo lugar, apenas após a Noruega. Esse gráfico está incompleto. Na realidade, falta o Paraguai. Se puser o Paraguai ali, ele sai por aqui por cima. Porque o Paraguai tem, junto com o Brasil, a usina de Itaipu, e que o Brasil consome toda a energia quase, o Paraguai consome um pouco, porque é um país de população pequena. Problemas do Brasil a energia elétrica está sendo cada vez mais gerada por termoelétricas. O problema é vários, não é só a natureza, é também erros de gestão. E isso significa aumento dos gases do efeito estufa. Daí uma enorme polêmica sobre a hidrelétrica no Brasil, que é atacada bastante pelos movimentos ambientalistas com certa razão, porque ela perturba o ambiente dele. O problema é fazer o que no lugar da hidrelétrica. É isso que nós vamos discutir um pouquinho, se o tempo der. Isso aqui é o que eu digo, essa mancha vermelha são as térmicas, as eólicas estão entrando, mas ainda é muito pouco. É essa faixa aqui azul claro. As nucleares é relativamente pouco. Essa figura até exagera um pouco pela maneira que ela é desenhada. Uma coisa que está sendo feita no Brasil hoje é fazer usinas a fio d'água. É bom ambientalmente, pois diminui o impacto. É ruim porque é irracional energeticamente. Você depende da vazão do rio, não acumula água. As usinas novas brasileiras são a fio d'água. Aí é um problema social do Brasil na região próxima a Belo Monte, e que a usina de Belo Monte se compromete a melhorar as condições. Aí vocês veem a pobreza da região vizinha, e que com a construção da usina pode melhorar muito, se for cumprida a promessa do governo de gastar parte do dinheiro fazendo novas residências, escolas, etc. Eu vou pular isso daqui, é o conceito de plataforma hidrelétrica, que seria uma hidrelétrica que não impactasse o meio ambiente, como esse desenho aqui. Ou seja, a obra tem impacto, mas quando acaba a obra, reconstitui-se a floresta, se houver floresta. Energia eólica tem reduzido o custo no Brasil. Isso aí mostra uma certa complementariedade entre a eólica, que é da cor verde, a biomassa e a hidrelétrica. Isso é uma vantagem. Podemos fazer isso que está mostrado nessa figura, com essa gracinha aí rodando, que é a eólica serve para encher reservatório. Porque os países que têm muita eólica, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, têm um problema. Eles não têm a conexão elétrica como nós temos. O Brasil tem um sistema integrado, como eu mostrei ali. Esse país não tem. A geração é muito voltada para uma área relativamente pequena em torno dela, porque a população é muito grande e a indústria é disseminada. Então, quando venta muito fora da hora, você joga o vento fora, porque não há como guardar vento, não é que nem água, que tem reservatório. Mas a gente tem reservatório ainda, dos usinas antigas, e sempre que houver vento, você pode parar numa turbina hidráulica e bombear a água, até figurativamente aumentar o nível do reservatório. Energia solar é uma grande usina solar central, mas essa não é a melhor maneira de usar energia solar, e sim distribuída. Ela tem a oportunidade que a tarifa residencial cheia, chamada sem nenhum benefício, é muito alta. Chega a R$ 400 por megawatt-hora. A geração hidrelétrica é da ordem de R$ 78 por megawatt-hora nessas usinas novas do Rio Madeira, Belo Monte. A eólica, entretanto, a solar pode
ser mais barato do que essa tarifa residencial. Falta uma política para disseminar o uso da solar, principalmente fotovoltaica. O Brasil tem um uso de biocombustível na própria lenha, usada ainda nas residências no interior do país, o bagaço de cana e o etanol vindo da cana. E o biodiesel, que vem basicamente do soja. O etanol no Brasil tem a grande vantagem de fechar o circuito, porque nós usamos bagaço de cana para alimentar as usinas de etanol, o que permite fechar o ciclo do etanol. Então, enquanto nos Estados Unidos o etanol de milho reduz apenas 20% da emissão da gasolina substituída por ele, no Brasil isso chega a 85%, depende do cálculo que se faz. Isso aí mostra o esquema do uso do etanol de milho, aonde você queima combustível fóssil, que está aqui embaixo, para produzir o etanol. Enquanto, no caso do Brasil, o etanol é de cana, nós não precisamos de combustível fóssil. Usa-se combustível fóssil equivocadamente nos tratores na plantação, mas não no processo de destilação que você usa o bagaço de cana. É uma vantagem enorme. O Brasil ainda produz energia elétrica para o mercado. Parte da energia elétrica gerada pelo bagaço de cana pode ser distribuída na rede. Isso poderia aumentar muito mais ainda. Isso aí vários cálculos sobre quanto o etanol de cana substitui. Eu vou pular, porque isso estou meio atrasado. Evolução da venda de carros novos no Brasil. Vocês veem que a gasolina, que é o amarelinho, ficou abaixo do etanol durante um período de tempo e depois a gasolina superou, os carros a gasolina superaram os carros a etanol. A gasolina, ela é essa amarelinha, voltou a superar após o período do choque do petróleo. Entretanto, surge aqui, por volta de 2003, crescente o uso dos carros flexíveis e recuperou a produção do etanol nos últimos 10 anos. Entretanto, recentemente, virou a situação. O etanol, que é um verdinho, que passou a gasolina num certo momento, olha aqui ele acima da gasolina, depois ele cai abaixo da gasolina, por uma política de preços que não está compensando o uso do etanol. Isso é um equívoco do governo. Isso aqui é uma discussão sobre a área que preocupa muito os anglo-saxões. Eles preocupam-se muito com os outros países, o que eles estão fazendo, porque eles são perfeitos. Então, há uma crítica forte ao uso do biocombustível no Brasil, mas vocês olham aí que a produção de cana no Brasil usa 7 milhões de hectares apenas. E para etanol é a metade, aproximadamente 4 milhões de hectares. Basta olhar o soja para exportação, grande parte para a China, é 23 milhões de hectares, e nós temos uma área imensa no país, com 400 milhões de hectares de floresta, apesar do desmatamento que houve. Aí mostra apenas que a energia potencial da cana-de-açúcar é o triplo da energia do etanol. Podíamos aumentar muito isso, usando melhor o bagaço, algumas políticas para melhorar a produção do etanol no Brasil, inclui a gasificação, mas principalmente o etanol segunda geração para o uso em biorefinarias. Aí é apenas uma amostra de um processo de corte de cana manual e que é substituído progressivamente nas áreas possíveis por mecanização. Vou pular esse aqui, etanol de segunda geração, já falei nele, não vou tratar. O biodiesel, há um equívoco no Brasil, mas com justificativa econômica. Nós usamos o soja. O soja não é a melhor maneira de produzir o biodiesel, mas é disponível porque ele é produzido para exportação e para alimento.
Plano Nacional de Mudança Climática, em comparação com o da China, onde o grande problema é o uso do carvão. No Brasil, o grande problema era o desmatamento. Tem mudado, vamos mostrar aqui, o compromisso que o Brasil assumiu em Copenhague, onde o próprio presidente da República compareceu, foi de reduzir as emissões dessa quantidade aqui. As emissões eram até o período da discussão, o Brasil vai reduzir, está reduzindo por causa da queda do desmatamento. Aí a redução é a mesma coisa que eu já mostrei, as contribuições dos diversos setores, agropecuária, energia e solo, para as emissões de gases, e aqui mostra a redução do desmatamento no Brasil, uma enorme redução. Também aqui se diz a enorme redução do desmatamento. Muito grande. Então, graças a isso, uma discussão que eu vou pular aqui, que eu estou vendo que se aproxima ali a censura, é a emissão de hidrelétricas. Nós estudamos muito esse assunto em várias das usinas existentes no norte e no sul do Brasil, mostrando que não é muito grande a emissão das usinas hidrelétricas, embora exista. Comparação entre países, mostrando que o Brasil utiliza muito pouco carvão, e por isso não tem muitas emissões. Vou pular esse item também. E volta lá. Acabou. Muito obrigado, Guilherme, pela sua exposição. Eu vim aqui como moderador, mas eu preciso falar algumas coisas para vocês aqui, rapidamente. Se nós olharmos a evolução do processo de civilização, nós vamos verificar que houve uma grande ruptura no século XVIII. No século XVIII, o homem descobriu que podia utilizar a natureza para gerar energia, de uma forma bem objetiva, utilizando os recursos fósseis. Isso só foi possível porque, 2 séculos antes, Descartes mostrou que era possível da natureza uma representação numérica razoavelmente satisfatória. Ao fazer, não era possível fazer ciência. Isso levou a que fosse construída uma máquina chamada máquina a vapor, que tinha como origem básica o carvão, e essa máquina trouxe uma coisa impressionante para a época, o fato de que você podia colocar no processo produtivo em qualquer lugar, não era necessário mais colocar no processo produtivo onde houvesse fontes de energia disponíveis como uma roda d'água, um vento, etc., era possível deslocar. E ao fazê-lo, mudou completamente o modo de produção. Isso trouxe uma melhoria no padrão de vida e trouxe uma possibilidade de produção muito maior em termos de bens físicos. Então, a energia está diretamente ligada à figura do desenvolvimento. Energia está diretamente ligada a isso. Eu peguei aqui um livrinho que foi distribuído pela nossa comitiva russa, um livrinho muito interessante, porque no final tem umas tabelas. E nessas tabelas tem as seguintes informações. Os BRICS respondem por 42% da população do mundo. 42% da população do mundo. Respondem por 27% do PIB do mundo. Então vejam que os BRICS ainda se encontram no processo de desenvolvimento. Mesmo a China, em termos médios, se encontram no processo de desenvolvimento, já que tem 42% da população, eles respondem só por 27% do PIB. Né? E tem a produção de 30%, cerca de 30% da energia do mundo. Ou seja, se nós quisermos efetivamente manter o processo de desenvolvimento, como eu disse antes, energia e desenvolvimento e renda andam juntos. Quer dizer, é necessário aumentar a produção de energia. É de fundamental importância que nós nos preocupemos com a questão de energia. Bom, e aí eu tenho uma proposta objetiva. Porque se nós verificarmos os países dos BRICS, a China é um país que tem sua produção energética mais ou menos centrada em cima do carvão. Não é basicamente carvão, mas é bem centrado em cima do carvão, dadas as disponibilidades de carvão que a China tem. A Rússia é um grande produtor de petróleo, hoje é o maior produtor de petróleo do mundo.
o Brasil é um grande produtor de energias renováveis. O Brasil tem uma tecnologia muito ampla em termos de hidroeletricidade, em termos de energia, já está desenvolvendo energia eólica, etc., solar. O Brasil tem um amplo potencial nessa área. E a Índia também tem um conhecimento representativo na área da energia nuclear. E detém, como nós, Brasil, amplas reservas de tório, uma coisa que nós devemos dedicar em vez de ficar se preocupando exclusivamente com urânio. Eu sugeriria, você aqui no próprio, pensar em criar um produto de mix de energia. Um processo, uma discussão ordenada de todas essas possíveis fontes. Porque se nós quisermos sair do estágio que nós nos encontramos no desenvolvimento, energia é fundamental. E eu considero, o seguinte, que você apontou ali diversos erros na nossa política energética, especialmente na área de eletricidade. Esse comitê seria um instrumento muito interessante para promover discussões sobre a nossa própria política de energia. Agora, eu acho que eu deveria passar para eles, aí deve voltar à função do moderador, porque não tinha nada que pudesse fazer a exposição aqui na coisa. Mas eu queria perguntar a você se você tem alguma coisa mais a dizer, e se você quiser ter mais alguma coisa a dizer. Eu acho que a sua exposição foi bom, apesar de você não querer apresentar essa coisa. Tem uma coisa ali que eu não quis apresentar. Eu gostei muito da sua exposição. Eu agradeço a oportunidade, mas isso aqui representa uma opinião da Agência Internacional de Energia. Eu acho que há um debate a ser feito sobre isso. Fazendo uma comparação mais específica, a China, apesar de ser uma grande, a China, apesar de ser uma grande consumidora de carvão, é o principal geração elétrica chinesa, ela também tem um grande desenvolvimento de energia solar. Nós temos uma cooperação com a China, através da COP, aqui com a Universidade de Tsinghua, e nota-se como o uso da energia solar, da eólica, é uma grande indústria eólica. Então, ela tem também investimento nas energias renováveis, embora predomine o carvão. O carvão é no mundo predominante. Mesmo nos Estados Unidos, onde agora se fala muito no chamado shale gas, a geração dominante ainda é a carvão. O shale gas aumenta, mas não sei se chegará a ser tão importante quanto às vezes se espera. O Brasil tem esses erros que o Dardo falou. O erro na política de preço de energia. O preço dos derivados do petróleo está muito baixo em comparação com o preço internacional, o que cria um problema enorme para a nossa empresa estatal de petróleo, que é a grande refinadora nacional, e ela importa uma parte dos derivados que vende. Outra coisa que não precisava ser assim. Nós temos uma produção de óleo muito significativa, mas não temos capacidade de refino na mesma proporção. E há uma demora enorme nas obras de refinarias, e isso leva a Petrobras importar derivados como a gasolina e mesmo o diesel mais caros do que às vezes vem do mercado interno, onde há um controle de preço pelo governo, visando baratear o preço do combustível, o que acaba estimulando o uso do combustível, obrigando a importação, fazendo uma redução de taxa da Petrobras, de lucro, não é? E na eletricidade houve uma coisa parecida com a empresa estatal brasileira, foi obrigada a reduzir muito a tarifa de usinas antigas que foram consideradas amortizadas por um cálculo econômico. Como vocês sabem, os economistas são muito perigosos quando fazem cálculo. Se os engenheiros fizessem cálculo como os economistas fazem, todos os prédios já teriam usado. Bom, eu gostaria, para finalizar, agradecer a atenção que vocês dispensaram. Eu peço a Marina que faça uma breve alocução aqui a respeito dos patrocinadores da TV.
Conferência BRICS no século XXI conta com o patrocínio do BNDES, da Prefeitura do Rio, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Odebrecht e da Sinergia. Como vocês sabem, nós prosseguiremos agora para a próxima mesa redonda. Então, por favor, não se ausentem da sala. Obrigada. Obrigado.